Fala turma, levantamos para vencer mais um Clube 5am, bora pra cima, episódio número 14, vamos lá, dos 21 dias que é o desafio, agora que a gente começou, dia 1º de março, hoje é dia 14, episódio 14, vamos pra cima, quem tá caindo pra dentro aí, o Regis, Fred, sejam bem-vindos, vamos lá que o dia já começou, isso, começamos no feriado, às 4 da manhã, começamos no feriado. E estamos em feriado aí. Hoje não tem treino, hoje é folga. Bastante coisa para tocar ficha. Hoje é sexta-feira, né? Sextou ainda. Coisa boa. Por isso estamos aí de pijaminha. E vamos tocar ficha. Bastante coisa para fazer mesmo. Diegão, nosso Ultra, seja bem-vindo. Então tá, povo. Estamos chegando no segundo terço do desafio de 21 dias. Então, estamos fechando 14. E todos os dias, quando a gente desenvolve hábitos e são aplicados e repetidos diariamente, a gente consegue ganhar potência neles, capacidade de crescimento e de fortalecimento daqueles hábitos. Banho gelado, isso não é para qualquer um, né? Tem que deixar de ser qualquer um. Agora está começando a ficar geladinho, ainda mais aqui em casa que é poço, e daí sobe água gelada para cima, né? Banho gelado. Tempo de meditação, oração, leitura, tempo de solitude, muito importante, botar as ideias em dia e tudo mais. 5am, então compartilhar, tá junto aqui, crescermos juntos, um conteúdo direcionado nesse mês de geração de riqueza. Acabou com a meio seca aqui. E depois vem a atividade física. Mas nem todo dia a gente às vezes faz atividade física, às vezes tem folga também, tudo bem. Daí vamos fazer o que nós quisermos, tá? Depois a gente vai trabalhar. Então, quando tem esse início de dia aí, muita coisa vai ficar diferente, vai se tornar diferente. Bom dia aí pro Maicon Cristiano, nosso maior construtor aí de Parovecite. O que eu vi essa semana? Um post, como é que era? Cara, era alguma coisa mais ou menos assim. Levantar cedo, ser disciplinado, algumas coisas nesse sentido. Isso que nós estamos fazendo aqui. Não é garantia de sucesso para ninguém, né? Porém, dos que têm sucesso, quando a gente olha, eles têm uma disciplina, né? Bem alinhada, tá? Até estava falando uns estudos ontem sobre e vou incorporar no meu Million Day lá, o que foi identificado entre as pessoas ricas aí, né? Que eles desenvolvem, tem alguns vamos chamar de hábito, algumas características que estão inerentes a todas elas. Claro que tem muitas coisas que, volto a dizer, que levantar cedo, tomar um banho gelado, né? Se aplicar algumas circunstâncias que, às vezes momentaneamente tu não vai ter sucesso. Às vezes tu vai, dependendo do meio que tu vai ter dificuldade de avançar. Porém, se quando tu olha um preguiçoso, uma pessoa que não tem bons hábitos, que não pratica atividade física, que come mal, tu vai ver os resultados dela, ela não vai ter. Dificilmente alguém que tem hábitos ruins vão ter bons resultados, certo? E só ter bons hábitos também não quer dizer que vai ter sucesso. Não sei se me fiz entender. Precisa de todo um contexto, precisa de tempo dedicado. E aos poucos essa colheita vem vindo. Beleza? Bom dia ao Josiel aí, o rei do concreto. Gustavo e Betina estão sempre por aí também. Vambora. Ontem eu fui meio longo, né? Então eu me alonguei bastante. Aqui é minha garrafinha de corrida, que eu levo é um pochetezinho de corrida, boto uns gels aí, boto essa garrafinha, ela fica aqui na minha areazinha. Eu tô usando ela como bebedouro aqui. Deixa eu só ajeitar aqui nas coisas. Vamos lá? Então vamos pra aula hoje. Já enrolei bastante, já deu 5 minutos enrolando vocês. Vamos lá. Hoje o assunto é o poder das ideias. O poder das ideias. Ideia por si só
não tem valor nenhum, tá? Só a ideia, cara, tive uma grande ideia, ou uma pequena ideia, ou uma média ideia, não tem um valor específico, não existe um valor simplesmente na ideia. Agora, uma ideia colocada em prática, aí ela começa a ter valor, porque ela está sendo testada. Não quer dizer também que ela vai ter sucesso, né? Mas a ideia é uma semente, né? Que ela precisa ser lançada no solo. E assim como toda semente, nem todas vão germinar, tá? Porém, aquelas que germinarem e se desenvolverem vão dar muitos frutos. E uma ideia pode transformar o mundo. E agora a gente pode usar como exemplo um cara chamado Steve Jobs, que teve uma ideia de, meu Deus do céu, revolucionar uma ferramenta de comunicação que é o telefone. E ele revolucionou o mundo. Nós estamos aqui, nesse momento, juntos por causa dessa ideia do Steve Jobs. Ele revolucionou a forma de comunicação, de trabalho, de relacionamento, de muita coisa, do mundo todo, através de uma ideia. Porém, não ficou apenas no campo da ideia. Ele foi para cima, botou em prática. Claro que houve investimentos, claro que houve muito perrengue, muita dificuldade. Quem não olhou ainda o filme dele, como é que é o nome do filme dele? Quem lembra do nome do filme, escreve aí. Eu acho que é Steve Jobs mesmo, o nome dele, né? Muito bom, conta a história dele. Ele não era um cara exemplo como pessoa em muitas coisas, mas como um visionário, como um empreendedor. É um cara que transformou o mundo, né? E hoje ele não está mais vivo, é claro, mas a Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo, através de uma grande ideia. Que quando a gente olha para trás, nossa, que maravilha, tudo lindo. Mas o desenvolvimento a trajetória do desenvolvimento dessa empresa, a aplicação dessas ideias, fazer essas ideias realmente virem acontecerem, estar na mão das pessoas, os produtos, fazer o iPhone acontecer, muito perrengue. A gente pega hoje um grande visionário do nosso tempo que está vivo, né? O senhor Elon Musk, também um cara cheio de ideias, um cara que flutua nas suas ideias, por exemplo, de fazer o foguete da ré. Porém, a aplicação de tudo isso não é simples, mas pode mudar o mundo. Eu fico pensando, cara, porque o Elon Musk apostou muito pesado no desenvolvimento dos foguetes dele, muito pesado, ao ponto de, se desse errado mais uma outra vez ali, ele estaria na lona, quebradaço. E ele conseguiu fazer dar certo. E hoje ele é a principal referência a nível mundial, e como empreendedor, homem de negócio, a empresa dele, enfim. Mas quanto perrengue esse cara não passou para chegar até lá, muito perrengue. E ainda deve passar, né? Agora ele está reformando a gestão do governo dos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanham um pouco isso, mas ele é responsável pelo DOGE, que é uma sigla lá em inglês, que está fazendo, é tipo um ministério, né? Que está fazendo toda uma reformulação das contas, das despesas, da onde está indo o dinheiro dos Estados Unidos, toda uma leitura disso. O cara realmente está revolucionando o governo dos Estados Unidos, o que vai servir de exemplo para muitos governos afora. Pensa o quanto os políticos e outros governos estão olhando, estão ficando indignados com isso, porque vai que essa moda pega. E eu tenho certeza que ele já está fazendo uma revolução lá, e vai servir de exemplo assim, para muitos políticos, outros países. Cara, vamos fazer o mesmo aqui. Vamos fazer a mesma. Vamos pegar o modelo e vamos implantar aqui. Vamos ver o que vai dar. Imagina se faz isso no Brasil, cara. Começa a correr, investigar o dinheiro, está indo aonde? Esse dinheiro onde que está lá? Faz o quê? Meu Deus do céu. O Brasil vira outro país. Bom dia pro Dudu. Como é que tá? Teu colega, né? Secretário de Estado. Isso aí. Só muda o país, mas é praticamente a mesma coisa. Denise, seja bem-vindo também. Vamos lá. Está falando sobre o poder da ideia. E uma ideia pode mudar o mundo. Essa ideia sempre vem através de pessoas, cara.
E pessoas que, quando a gente vai olhar para a sua história, eram tão comuns quanto eu e você. Porque a gente olha para nós, e nós somos comuns, né? Nós somos cheios de falhas, cheios de limitações, cheios de dificuldades. E quando a gente olha para o outro, nossa, esse é o super-heróis. Não, cara. Tão comum quanto eu e você. Porém, foi subindo frequência, foi subindo desafios, foi encarando, foi enfrentando perrengues assim que terríveis e foi avançando e superando. E quando virou um super-homem, né? Uma Mulher Maravilha. Continua sendo pessoas comuns, só que com resultados extraordinários, certo? Então, pense fora da caixa. A ideia que transforma, ela tem que ser pensada fora da caixa. Aquilo que os outros não estão fazendo, aquilo que os outros não estão vendo. O João Kepler que diz assim, ver o que todos estão vendo, enxergar o que ninguém está enxergando. Que é fazer mais com o mesmo. Muitas vezes é uma situação que está ali. Não muda nada daquilo que está ali, só que tu consegue fazer a mais. Que é o caso agora que a gente acabou de citar, do exemplo de toda uma revisão de Estado lá do governo dos Estados Unidos, que estava ali, cara, mas ninguém parava para fazer aquilo. Ele não está inventando nada de revolucionário, só que ele está fazendo o que ninguém estava fazendo, numa circunstância que exige uma necessidade gigante disso, que é uma reformulação de todas as contas. Enfim, vamos ver onde está indo essa grana. Muitas vezes ideias surgem a todo instante. As ideias surgem a todo instante na mente de todas as pessoas, a nível mundial. E você, porém, quando essas ideias não são aplicadas, elas não passam de devaneio. Cara, simplesmente um devaneio. Eu pensei em fazer um foguete da ré. Cara, mas foi só um devaneio, porque eu nunca tentei fazer um foguete da ré, tá entendendo? Até quando as pessoas enxergam esse foguete dando ré. Opa, já não é mais devaneio. Já é uma obra de uma genialidade, de transformação. Agora, enquanto essa aplicação dessa ideia não for realizada, ela é devaneio. Ela é devaneio, tá entendendo? Claro que isso existe investimento, exige energia, isso exige tudo de nós, dependendo da tua ideia. Muitas delas exigem preços altíssimos que talvez alguns de nós não estivéssemos dispostos a pagar. Tem ideias que custam muitas vezes a própria vida. Tem ideias que custam muitas vezes a própria família. Tem ideias que custam a própria saúde. Por isso que tem ideias que às vezes não vale a pena pagar. Por mais que elas vão ser transformadoras. Talvez a gente vai dar um passo até certo ponto. E daqui em diante deixar para outro. Porque senão eu não tenho condições, né, de bancar essa ideia. A gente tem que saber os nossos limites também. Porque não existe ninguém sem limites. Todos nós temos limites. Então, reflita muito em cima das tuas ideias para que ela não te custe tudo que você tem. Quando eu olho para o Evangelho e tudo aquilo que eu aprendi, tem algumas coisas que são diferentes, né? Porque daí não tem a ver com algo eterno, tá? Que vai além da nossa realidade aqui terrena. Então, quando eu olho para a salvação, eu entendo que ela é de graça. Tá? Ela é de graça. Paulo fala, de graça eu recebi. Agora, quando eu olho para a expansão do Evangelho, né, que a gente chama de discipulado, com a propagação do Evangelho, daí a frase é o seguinte, custa tudo que eu tenho. É interessante isso, né? O Evangelho, ele é de graça. A graça, a salvação, ele é de graça. Agora, a liberação disso, a expansão disso, custa tudo que eu tenho. E muitas vezes a gente tem que saber interpretar isso na nossa vida, dos nossos projetos, daquilo que nós estamos vivendo, enfim, de tudo aquilo que para nós a gente está se empenhando. Porque quanto você está disposto a pagar para que essas ideias aconteçam? E não falo de dinheiro. Eu falo realmente de disposição para fazer isso acontecer. Porque as ideias são tuas e só você vai acreditar nessas ideias. Até que elas se concretizem. Daí as pessoas começam a acreditar nas tuas ideias. Tá entendendo?
Enquanto for só ideia, dificilmente você vai convencer alguém a bancar a tua ideia. Já para entrar só um pouquinho mais sobre esse assunto. E você pode criar, né, ideias inéditas acessando o subconsciente. Eu falei um pouco ontem sobre o subconsciente, né, do mapa, dos 5 passos lá do mapa do sucesso. O subconsciente ele é acessível sobre todos nós, para todos nós. Então eu consigo acessar o que o Dudu está pensando lá na casa dele. Não de forma intencional, vou acessar o que o Dudu está pensando. Agora o Dudu, eu vi que ele está pensando em ser o melhor secretário do mundo. Não, cara, não tem como eu acessar nesse sentido. Esse seria um superpoder especial, né? Mas tem como eu buscar de forma profunda o meu subconsciente, que está ligado ao subconsciente do universo, é uma frequência isso. E vim ideias, vim soluções, visão de coisas assim que talvez, nossa, alguém com essa mesma capacidade está tendo lá do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo estão sendo implantadas essas mesmas ideias. E quando essas ideias geram resultados, lá na frente ela se encontra e olha assim, cara, mas eu pensei da mesma forma. Então vamos ajusta aqui que eu ajusto ali, e é incrível essas coisas acontecendo. E pessoas que não se conectaram, mas construíram as mesmas ideias por causa da questão do subconsciente, do acesso a essa mente mestra universal. Aí é estudo profundo, tá? Eu já estudei um pouco sobre isso. Não sou mestre, mas é bem legal tu começa a estudar isso aí. O Napoleão Hill fala muito sobre isso aí. Tu começa a se conectar assim, que loucura, cara. Mas é uma loucura sadia, sabe? Real, né? Que transforma o mundo. Vamos lá. E você pode também tomar posse da ideia do outro e adaptar para a sua realidade. Tá entendendo? Então, isso se chama modelagem. Então, eu olho o que o outro está fazendo, o que o outro está desenvolvendo, o que ele está pensando. Eu posso buscar de forma intencional aprender com o outro quando eu faço um treinamento, um curso, uma mentoria, alguma coisa assim, né? Faço uma modelagem específica daquela outra pessoa, ou posso observar apenas, tentar entender aquilo ali, adaptar para a minha realidade e reproduzir, que eu chamo de captar, adaptar e reproduzir, tá? Faz muita diferença nas nossas vidas quando tu tem a capacidade de captar, adaptar e reproduzir. Eu faço isso direto, eu capto, eu adapto e eu reproduzo. Claro que nesse processo de adaptar, tem coisas que eu consigo desenvolver, consigo aprofundar uma originalidade tamanha que vem lá do meu subconsciente, que realmente agrega muito mais valor daquilo que quando eu peguei, e vai muito mais além. Porém, também tem coisas que eu capto e quando eu trago para a minha realidade, eu diminuo a potência daquela ideia, porque eu não tenho, talvez, a envergadura para executar a mesma ideia que eu estou captando. Porque muitas vezes, vamos dizer aqui, o Dudu, né? O Dudu é o secretário de assistência social aqui da cidade de Araricá. Ele vai modelar um secretário de Estado lá dos Estados Unidos, voltado para o... não sei como é que se chama lá, né? Mas vamos dizer que ele é um secretário do desenvolvimento social lá dos Estados Unidos. Então ele vai modelar o trabalho dessa secretaria da maior potência do mundo. Ele tem como fazer a mesma coisa aqui em Araricá? Claro que não. Lá a gente está falando de bilhões de dólares de investimento. E ele aqui vai ter um orçamento muito mais limitado. Então ele vai ter que olhar, ver o que está acontecendo lá, quais são as boas práticas, como eles fazem, entender os processos, qual é a visão de cada desses trabalhos. Traz para a realidade dele. Adapta, bom, eu tenho esse X orçamento, eu tenho essas pessoas, eu tenho esse público para atender, eu tenho essa dinâmica dessa cidade. Então agora eu vou aplicar dessa forma. E tu reduz a potência, com certeza vai reduzir a potência. Não tem como tu chegar na mesma potência, tá entendendo? Claro, eu estou usando exemplos bem drásticos aqui, bem distantes. Mas, por exemplo, ele pode pegar, vou usar o mesmo exemplo do Dudu aqui, porque entrou agora há pouco e ele mesmo puxou o assunto nesse tema aí. Ele pode pegar, modelar uma outra cidade, talvez igual a Araricá, talvez até menor, porém que tem uma boa prática. E trazer para a realidade aqui de Araricá e ver assim, cara, e dentro da realidade dele, sim, eu tenho capacidade de potencializar isso aqui.
e fazer maior do que está sendo executado lá. Então isso se chama modelagem, capta, adapta e reproduz, certo? Isso a gente faz em empresas, isso a gente faz em famílias, cara, isso a gente faz no esporte, muita coisa. Eu posso modelar o campeão lá, o recordista de maratona. Vou modelar ele, como o cara treina, como o cara se alimenta, qual que é a técnica de passada, sono, enfim, faço uma modelagem de tudo como o cara faz, beleza? Talvez eu consiga ter acesso a ele, enfim, uma mentoria do cara, tudo mais. Agora eu vou adaptar para a minha realidade. Eu não sou um atleta profissional de maratona. Eu só faço desafios. Tem como eu correr com pace de 3? Não tem, cara. Não tem. Fora. Não, Rodrigo, mas se tu se esforçar... É para poucos uma maratona com pace de 3. Vai ver quantas pessoas no mundo conseguem. A dedicação me custa tudo. Aí tu vai olhar para a realidade dessa pessoa, o histórico dela, a idade dela, ele vai dizer assim, cara, custou tudo, porque aquilo ali é a vida do cara. Então não tem como eu fazer igual, mas tem como adaptar, baixar a frequência e reproduzir da minha realidade. Entendeu? Entendido? Às vezes tu vai ter que baixar a frequência e depois subir novamente, conforme teus resultados. E às vezes tu vai pegar as caras, isso aqui eu consigo fazer melhor. E tu eleva. Eu digo isso, vou dar um exemplo bem prático meu, tá? Eu estou finalizando o meu 3º livro. E o segundo, ele foi... Vou usar o exemplo do segundo, vou usar o exemplo dos 3, tá? Mas o segundo, ele foi muito genuíno, no sentido, assim, que é tudo aquilo que nós fazemos. Na M2, assim, a nossa estratégia de negócio. Vai ser lançado agora, se eu não me engano, no dia 5 de abril, tá? No evento do M2 Day. Eu vou botar, eu acho que até amanhã eu coloco aqui botar no meu grupo ali, quem está no meu grupo no WhatsApp vai receber ali o link para inscrição, não tem custo o evento, vai ser aqui no Centro de Cultura da cidade, tá? De Araricá. Ele traz a nossa estratégia de negócio aqui no livro, tá? Faz uma revisão do cenário da construção civil nível nacional e tem a estratégia de negócio da M2, muito legal. Ele vai servir como para outras empresas modelarem, certo? Agora o meu primeiro e o meu 3º é muita modelagem, cara. É muito estudo de outros livros, de outros negócios, de outras atividades, enfim, buscando conhecer, buscando e absorvendo, adaptando e reproduzindo. Tá entendendo? Claro, nesse adaptar é colocada a minha realidade ali, a minha capacidade ali. Então muitas coisas eu consigo subir ainda daquilo que eu estou modelando. Outras coisas eu tenho que baixar um pouco para entregar. Essa live de hoje é uma modelagem de conteúdo que eu desenvolvi, que eu busquei, treinamentos que eu comprei, de vídeos no YouTube que eu aprendi a estudar. Eu estudo muito através do YouTube, mas muito mesmo, tem muito conteúdo bom, só que tu tem que saber selecionar. É igual ter inteligência artificial. Se tu tiver capacidade criativa de se relacionar com ela, cara, é uma excelente ferramenta. Agora, se tu não souber lidar com ela, ela vai te engolir, tá entendendo? Então tu tem que entender a circunstância, adaptar para a tua realidade e reproduzir subindo frequência ou ajustando alguma coisa para baixo, beleza? Vamos lá. Toda ideia necessita, sabe do quê? De um patrocínio. Toda ideia necessita de um patrocínio. Por exemplo, estou com uma ideia de sair jantar com a minha família. É uma ideia. E precisa de um patrocínio, porque essa janta custa uma grana. Então eu vou ter que convencer, vou ter que vender essa ideia para minha família, aqui para minhas meninas. Vamos jantar em tal lugar. Mas daí, estou dando um exemplo básico. Quem vai pagar essa ideia aí, bancar? Eu mesmo. Tá entendendo? Então, com a ideia de fazer uma viagem em tal lugar, eu tenho que convencer minha família que aquilo ali é válido, vai ser legal e nós vamos bancar aquilo ali. Às vezes não, às vezes a ideia é de negócio e eu preciso levantar uma grana para essa ideia. Nós estamos com uma ideia de fazer uma empresa de galpões pré-moldados. Qual que é o único desafio que falta, a única barreira? Levantar os recursos para dar o start, que a barreira é um pouco alta de início, né? Precisa de um valor um pouco agregado maior. Então nós estamos buscando o patrocínio para isso. Da onde vai vir essa grana para essa ideia ser executada? Por enquanto é só uma ideia, não vale nada. A hora que ela começar a ser botada em prática, vai começar a gerar valor. E a gente vai ter que levantar esse recurso para dar o start, fazer acontecer.
E tenho certeza que uma ideia dessa bem aplicada vai valer milhões. Por enquanto, é só uma ideia. O que nós estamos fazendo? Modelando outras empresas, modelando o formato de negócio, olhando para o mercado. Estamos trazendo para adaptação aqui e depois vamos reproduzir, fazer isso acontecer. Tá entendendo? Mas precisa de um patrocínio. Toda ideia precisa de um patrocínio. Seja ele fictício, assim, muito acessível, ou seja ele muito alto, essa grana. Vai precisar de um patrocínio. Então a gente tem que saber vender essa ideia. Às vezes vai ter que vender para o teu filho uma ideia. De que nós vamos lá em tal lugar, porque lá em tal lugar vai ser importante nós estarmos e ele vai ter que comprar essa ideia. Então, talvez essa ideia não vai custar dinheiro para ele, mas ele vai ter que ser convencido. Então, você está vendendo. Todo momento a gente vende, tá? Não, Rodrigo, eu sou funcionário público. Não, tu está vendendo tuas horas lá, não é verdade? Né? O Dudu vende as horas dele lá como secretário. Poderia estar fazendo outras coisas, mas ele aceitou a proposta e está lá vendendo também. Certo? Vamos lá. Que é uma missão, né? Então, a gente sempre vai olhar para a receita, mas acima da receita tem o propósito. Seja a nossa empresa, seja o nosso emprego, seja na nossa família, seja no nosso esporte, enfim, onde você estiver envolvido. Vamos lá. Sua ideia carrega a credibilidade que você oferece. Né? Você vai vender a tua ideia, então ela carrega a credibilidade que você oferece. Então seja alguém digno de confiança. E aí está a nossa maior dificuldade. Às vezes a gente tem a ideia, nós temos a capacidade de fazer aquela ideia acontecer, só que a gente não tem a frequência ou o nível de confiança suficiente para convencer outros a entrar nessa ideia. Porque olha assim, essa ideia contigo, mas se vem outro com uma credibilidade maior, com a mesma ideia, é mais fácil de vender, encontrar parceiros para essa ideia acontecer. Pessoas não mudam de vida por falta de ideias, tá? Mas por falta de credibilidade. Cara, volto a dizer assim, a gente tem ideia a todo momento, cara. Só que o que nos falta muitas vezes é o crédito, né? O crédito de poder chegar no banco e receber uma grana, o crédito de conseguir convencer um sócio, o crédito de conseguir convencer um parceiro, o crédito de conseguir convencer muitas vezes o cliente que está comprando essa ideia de ti, que nós vamos entregar a casa para o cara, enfim, tá entendendo? Isso chama-se credibilidade. Então seja responsável, honre a tua palavra, né? Em todo momento, mesmo que cumpra tudo que precisa ser cumprido, mesmo que lhe custe tudo que você tem. Às vezes é isso aí, vamos ter que ir para o sacrifício total para cumprir, para manter nossa credibilidade. E eu vejo como a gente lida com muitas pessoas, né? E eu sei que nós passamos por isso também. Cara, tu tem que abrir mão de tudo que tu puder para se manter com crédito no mercado. E aí, às vezes eu vejo prestadores de serviços que não estão dispostos a abraçar o prejuízo daquilo que estão fazendo. E aí perdem os futuros negócios. Então, cuide da sua credibilidade. Eu tenho ideias todos os dias, né? Algumas eu coloco para germinar. Todo dia eu estou tendo ideia nova. Principalmente quando sai treinar, volto cheio das ideias. Depois eu busco alguém para compartilhar e depois eu busco um patrocinador. E assim a gente vai fazendo. Tem ideias que só dá prejuízo. A gente tenta fazer o todo esse processo, ela morre. Não andou do jeito que deveria andar. Tem ideias que começam a germinar, dão bons resultados e outros dão resultados extraordinários, certo? Então esteja preparado para qualquer um dos resultados. E quero encerrar dizendo assim, não faça isso sozinho. Porque sozinho, só no banheiro. Sozinho, só no banheiro. Sozinho vai ter dificuldade de prosperar essa ideia, tá? Precisamos de mais mãos contribuindo para isso funcionar. Quanto mais mãos, melhor. Não falo de sócios, né? Eu falo de pessoas para te aconselhar, pessoas para te acompanhar, para poder você poder compartilhar essa ideia e ouvir bons conselhos. Às vezes tem conselhos que tu tem que ouvir, dizer ok, muito obrigado e virar as costas, cara, essa pessoa não acredita nem nela mesma, que dirá em mim, tá entendendo? Então, mas é bom ouvir os cenários ruins. Qual seria o pior cenário disso aqui? Isso eu aprendi ouvindo pessoas. Tá, tô com essa ideia. Daí eu faço análise. Dando tudo errado, qual que é o pior cenário? E dando tudo certo, qual que é o melhor cenário? Em média, né, a gente caminha pelo cenário do meio.
Mas tem o pior cenário e tem o melhor cenário. Tu tem que estar preparado. Se prepare para o pior. E o bônus, e o melhor será bônus, né? Quando as coisas dão certo, será tudo em bônus. Beleza? Deu meia hora de live e estamos encerrando. De aula. Geração de riqueza. Essa são os desafios dos nossos 21 dias. Dia 5 de abril vai ter o lançamento do livro. Mercado Imobiliário de Milhões. O M2 Day. Então, se você não está no meu grupo do WhatsApp, entra no link da bio, tem lá, entrar no grupo do WhatsApp, tu clica lá, tu vai cair dentro do meu grupo do WhatsApp e ali eu vou colocar o link de inscrição. Não tem custo o evento. Vai ser um evento bem legal aqui no Centro de Cultura da cidade de Araricá. Vai ser um sábado à tarde, começa às 2 da tarde, a gente vai ter uma recepção da galera, assim. Não vai ser um evento longo também. E a gente vai fazer a premiação dos nossos parceiros, fornecedores, corretores, enfim, os destaques, né? Falar um pouco da empresa, como é que ela está, qual que é a projeção dela. E vamos fazer o lançamento do livro e tal. Então, ali você vai poder ter acesso ao livro também, principalmente quem é da área da construção civil. Tem que ter acesso a esse conteúdo muito especial. Certo? Então tá feito o convite, dia 5 de abril, põe na agenda aí. Nem sei, vamos encerrar. Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Somos gratos ao teu cuidado, Senhor, a tudo que o Senhor tem olhado por nós, aos seus ensinamentos, e que nós possamos ir além do campo das ideias, mas que a gente possa ver tudo isso em prática, realmente germinando e gerando frutos para um fim proveitoso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Amanhã nos vemos. Amanhã vai ser o melhor sábado dessa semana. Se prepare. Até mais.